Olá, seja bem-vindo à Canção Nova e ao nosso programa Teologia do Corpo. Neste programa acompanhamos o estudo das catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano, para melhor conhecermos o plano de Deus para nós. O meu nome é Sofia Nascimento e é uma alegria poder estar consigo. O amor cria o bem. A felicidade original, o princípio beatificante do homem que Deus criou, varão e mulher, o significado esponsal do corpo, na sua nudez original, tudo isto expressa o enraizamento no amor. Os primeiros versículos da Bíblia falam tanto disso que não deixam qualquer dúvida. Falam não apenas da criação do mundo e do homem no mundo, mas também da graça, isto é, da comunicação da santidade, do irradiar do Espírito, que produz um especial estado de espiritualização naquele homem que de facto foi o primeiro. A felicidade é enraizar-se no amor. A felicidade original fala-nos do princípio do homem, que surgiu do amor e iniciou o amor. E isto aconteceu de modo irrevogável, não obstante o pecado e posterior à morte. No seu tempo, Cristo será testemunha deste amor irreversível do Criador e Pai, que já se tinha expressado no mistério da criação e na graça da inocência original. Ele foi criado para transferir na realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e ser assim o seu sinal. O corpo humano manifesta a pessoa, como se a alma se materializasse e aí tivéssemos o corpo humano. Ele torna visível o nosso invisível, o nosso ser interior, a verdade que está escondida no nosso coração. Por isso, é tão importante aprendermos a olhar para o nosso corpo, a forma como nos vestimos, como nos comportamos, aquilo que dizemos e que tornamos visível com as nossas ações são um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Esta é a verdade que mais me encanta na teologia do corpo, aprender a viver o meu corpo como uma expressão visível de quem sou. Entender o corpo desta forma leva-nos a querer viver desta forma. É um desafio, mas é este precisamente o desafio que nos faz São João Paulo II. O apurar da nossa consciência, o passar a olhar para as nossas expressões com esse olhar de Deus. Como Deus nos quis, criados à sua imagem e semelhança, por amor. Desejar viver a nossa origem, mas também o nosso destino, o céu, a santidade, a união total a Cristo. Este é o programa de hoje. O nosso convidado é o Padre Miguel Pereira, pároco na paróquia de São Pedro, em Alcântara, Lisboa, e que tem estado envolvido em diversas iniciativas relacionadas com a teologia do corpo em Portugal. Foi coordenador da edição portuguesa das catequeses e participou também na organização do 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo, que ocorreu em Fátima em junho de 2013. Padre Miguel, bem-vindo à Canção Nova. Muito obrigado. E ao nosso programa Teologia do Corpo. Muito obrigado por tudo. Hoje vamos falar um pouco sobre este simpósio no qual esteve envolvido. Um simpósio importante, o 4º, portanto, isso significa que existem a nível internacional uma organização... Exatamente. O professor Peter Colosi, norte-americano, organizou em vários lugares este simpósio. Este era o 4º em 2013. Era para acontecer agora um na Polónia, mas devido a esta grande movimentação das Jornadas Mundiais da Juventude, foi adiado, em princípio, para o próximo ano. E, de facto, o Peter Colosi pediu a Portugal, e algumas pessoas tinham participado nos simpósios outros, especialmente no de Londres, tinha sido anterior, pediram que de facto se fizesse esta organização deste simpósio, desta vez em Portugal e em Fátima. É significativo que tenha acontecido em Fátima o simpósio? Bem, parece-me muito claro, porque de facto a vida do Papa está muito ligada à Fátima e, em concreto, este simpósio em Fátima teve características muito particulares. Foi um simpósio que teve até um pouco mais de convidados do que era costume e um bocadinho mais também de audiência. Foi na Domus Carmeli e tivemos a Domus Carmeli cheia de gente para atender às várias conferências,
mas o que juntava e o que era particular é que íamos juntar pela primeira vez, depois de uma série de dificuldades de relacionamento, dois institutos. O Instituto João Paulo II, em Roma, fundado pelo Papa João Paulo II, e o Instituto da Teologia do Corpo, o Theology of the Body Institute, dos Estados Unidos, que tinham andado, de alguma forma, durante algum tempo, um bocadinho desencontrados, e foi muito, muito interessante, especialmente, estamos a falar do Instituto João Paulo II, com o professor Jean Lafitte, Monsenhor Jean Lafitte, aliás, que se juntava agora, juntamente com um outro professor, o professor Juan Pérez Soba, espanhol, do Instituto João Paulo II, agora em Roma, com quer o presidente, quer também o Christopher West, do Instituto do Theology of the Body Institute Mas há dos Estados algum Unidos. significado? E a questão é que, só para terminar, quer dizer, o significado é que de facto juntou em Fátima estas duas maneiras de ver a teologia do corpo e finalmente sentaram-se à mesa para poder conversar, e isso foi muito bonito ter acontecer em Fátima e termos sido nós a promover essa realidade. Mas dizia, desculpe. Sente que houve a bênção de Nossa Senhora? Claro, evidente. Não, evidente. E como lhe dizia, Fátima está ligadíssima à experiência de João Paulo II. João Paulo II não conhecia muito de Fátima até o atentado de 13 de maio de 81. E consta que, logo de seguida ao atentado, pediu o dossiê de Fátima e se informou. E é muito curioso, por exemplo, quando foi ao encontro daquele que o tinha baleado, ele disse, eu não falhei. Eu não falhei o tiro, quer dizer, eu atirei para matar e eu atirei certeiramente para matar. E ele disse, a tua mão colocou a bala, a mão da Virgem Maria tirou-a. Eu penso que aí foi quando o Papa tomou consciência de que era aquele bispo vestido de branco que falava o terceiro mistério de Fátima. Esse era um dia também muito importante. Recordemos que nesse 13 de maio de 81 era o dia em que o Papa ia constituir ou promulgar o Instituto João Paulo II, que estuda hoje as questões da família e da sexualidade, as questões todas ligadas a este primeiro texto das catequeses que estamos também aqui a falar nestas entrevistas. Nessa altura, o Papa estava em que ciclo? O Papa estaria nessa altura no segundo ciclo. No segundo ciclo, ao terminar o segundo? A terminar o segundo, a começar o terceiro, sim. Ou seja, ia começar a falar desta questão do destino, que é o céu também, exatamente, não é? Sim. E aí ele preparava-se para anunciar a criação do Instituto João Paulo II, no fundo como uma escola para aprofundar ainda mais o... A questão é que ele queria, de facto, provocar não só as catequeses fossem divulgadas, e, portanto, que aquela maneira de pensar fosse vivida e experimentada, mas que houvesse a oportunidade de aprofundar ainda mais. E hoje, de facto, o Instituto João Paulo II é das realidades mais importantes naquilo que diz respeito ao estudo da família. Ele existe em vários países, em África, em Espanha, em Madrid e em Valência. Aliás, em Valência, onde é a principal, e, portanto, e depois também noutros países. E, de facto, está disseminada esta escola de pensamento e de visão da família, desta forma integrada que temos falado, não é? E por isso é muito, muito importante. Era um passo muito importante e está relacionado de alguma forma com Fátima. O que é mais curioso é que depois... Eu queria perguntar se a Diga. teologia do corpo está de alguma forma relacionada também, ou se existe uma unidade entre as catequeses de João Paulo II e a própria mensagem de Nossa Senhora. É óbvio que a Igreja trabalha numa linha de continuidade. Não há aqui agora o Papa João Paulo II descobriu a pólvora. Ele não diz nada daquilo que a Igreja não tenha dito para trás. A questão é que, de facto, existe alguma pólvora nisto, porque diz de uma maneira, e para este mundo, de uma maneira que torna perceptível à maneira de pensar de hoje aquilo que a Igreja diz desde sempre. Ele diz no texto, há uma passagem do significado apenas objetivo, dizer tem de ser assim, deve ser por aqui, etc., a uma explicação do porquê de tudo isto. E como nós sabemos hoje, já ninguém vai porque tem que ser ou porque é assim e pronto. Portanto, as pessoas também procuram esta explicação. E ele encontrou uma explicação não só plausível, mas de acordo com a experiência da vida humana. Hoje,
e hoje experimentada. E é isso que torna a teologia do corpo, de alguma forma, aquela bomba relógio que o Weigel, um dos biógrafos de João Paulo II, declarava como a teologia do corpo é como que uma bomba relógio pronta a despoltar a qualquer momento do terceiro milénio. E de facto, de facto a teologia do corpo acaba por ser esta bomba relógio porque explica e aumenta o coração do homem para perceber que o mistério de Deus que existe em si é real e Deus está pronto a dar-lhe todas as graças para ele poder viver aquele amor que existe no céu, não é? Isto está relacionado com Fátima, obviamente que está. Especialmente com este desafio da conversão. A conversão de qualquer ideologia, como era a questão da Rússia e do comunismo, qualquer redução, qualquer realidade que reduza o homem a menos do que homem, a menos do que pessoa. E o Papa vai claramente contra isso e segue esta implementação de uma realidade nova que fica em Fátima em 1917, que declara. Há aí aquilo que nos está a dizer é que esse erro da Rússia Sim. não seria apenas o comunismo. Não, é claramente o comunismo. A questão é que o Papa, que experimentou o comunismo na pele e todas as dificuldades das reduções, quer à direita, quer à esquerda, vamos dizer assim, naquela Europa central, mas já de alguma forma de leste, não? Marcada pelas várias ideologias, ele experimentou esta experiência das reduções ideológicas e de facto, aqui há uma certa continuidade com aquilo que há em Fátima. Vamos perceber, são coisas diferentes. Fátima é Fátima, aquilo que o Papa diz é o que o Papa diz. Mas se percebemos e queremos entender numa linha de continuidade, de facto, aquilo que Nossa Senhora declara e declara como a conversão da Rússia como aquilo que havia de acontecer, o Papa dá o instrumento para que essa conversão se atualize de facto hoje. E não permitamos que qualquer redução, quer a comunista, quer como dizia, quer à direita, quer à esquerda, ou qualquer fascismo, etc., possa reduzir a humanidade e deixá-la sem a possibilidade de aceder à pessoa humana, não é? O Papa fala também sobre a forma como o nosso corpo torna visível o invisível. E fala também da forma como o corpo do homem e da mulher, na sua união, também tornam visível esse invisível. Eu pergunto-lhe, qual é o mistério escondido em Deus de que o nosso corpo é sinal? Bem, já falámos um bocadinho sobre isso, mas é claramente o amor. Ou seja, estamos a falar do amor e do amor como comunhão e como comunhão das pessoas. O mistério da comunhão de pessoas que existe em Deus, a Santíssima Trindade, a comunhão daqueles três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a comunhão que é chamada a acontecer nestas duas pessoas, pela entrega que cada um faz de si próprio ao outro. E isso é um mistério real que nós vemos acontecer porque experimentamos. E aí dizia, de facto, é uma experiência do invisível. Eu, à partida, não vejo isso. Não é? É esse amor que o Papa chama amor esponsal nas suas catequeses? É, de facto. É o amor dos esposos, o amor destes dois, que é de facto a entrega das duas pessoas uma à outra de forma diferenciada, não é? Porque ele entrega a sua maneira e ela entrega-se também de outra. Ele mais no sentido de uma entrega e ela de um acolhimento. Esta questão é sempre, voltamos a ela com frequência, desta questão da complementaridade, que é sinal também da relação até que existe em Deus. Nós percebermos bem o que acontecia em Jesus e no Pai, era o Pai que entregava o seu Filho e Jesus que acolhia a vontade do Pai e que a realizava. E nós falamos sempre disto, quer dizer, de alguma forma estamos sempre a falar para que haja comunhão das pessoas, de alguém que entrega alguma coisa, de alguém que acolhe. E por isso, este amor esponsal é o amor desta entrega, deste acolhimento, mas que em Jesus se realiza não só nesta relação com o Pai, nesta relação intertrinitária, à qual acedemos apenas por analogia, não é? Mesmo isto que eu dizer é uma pura analogia, mas sim, e especialmente, e de uma forma muito visível, na relação de Cristo com a Igreja,
de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, que é sempre um acontecimento concreto, sinal de uma realidade invisível, sim, essa, que é o amor do próprio Deus. E isso dá-nos o mote para pensarmos e para integrarmos isso no nosso coração, que é perceber que a experiência da responsabilidade é sinal não só do amor humano que existe, mas do amor de Deus que se quer fazer presente ali. De alguma forma, é isto que explica aquela frase do Papa João Paulo II de que, como dizia, o visível dá sinal do invisível e realiza o invisível. Porque a relação do esposo pela esposa não é apenas o amor humano que os traz a gostarem um do outro, que os traz um ao outro, mas quando é assumido e assumido como sacramento, é sinal da relação do homem e da mulher como sinal da relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua Igreja. Não é? E é isso que transforma, diz, não sou só o meu amor, eu sou sinal do amor de Deus, não é? Na minha experiência concreta. Isso é muito bonito, ouvi-lo falar assim dessa forma é muito bonito, quer para os esposos, quer também para aqueles que estão na vida consagrada, na Igreja. Mas às vezes temos a sensação de que isto não é conhecido. Porquê que temos esta sensibilidade de parecer que estamos diante de uma novidade? O que é que tem faltado à nossa Igreja para termos como que entranhado na nossa vida esta maravilha do amor dom, do amor como sinal de Deus? Aí deixa-me falar de uma coisa, outra, que é uma coisa que tem ocupado o raciocínio, a minha atenção nos últimos tempos, que é uma questão muito clara ao longo da história, mas que nós ligamos muito pouco, que é a questão da preferência. Deus prefere, é uma coisa admirável, que Deus prefere, Deus escolhe. E escolhe pessoas e as torna sinal. E o Papa João Paulo II, e sempre a quando da história, nós percebemos que em vários momentos da história Deus envia profetas, envia reis como David, envia gente capaz de anunciar uma realidade nova que possa salvar aquele momento da história, não é? E eu penso que João Paulo II é para este tempo. É um santo para este tempo que opera, e agora desde o céu, não é? Mas que opera esta novidade que pode transformar esta realidade agora. Ou pelo menos ser para ela... Do nosso tempo. Sim. Ou pelo menos ser para ela um sinal claro de como viver este tempo. Ora, Deus prefere, o que quer dizer que prefere também viver esta experiência de finitude. Quer dizer, é verdade que é um santo extraordinário, mas é verdade que é um santo na história da Igreja. E é um santo entre tantos outros nesta... Quer dizer, que há muitas maneiras de podermos chegar à experiência da santidade. Mas a verdade é que esta, escolhido e pela preferência que Deus faz dele, torna-se claro que é uma experiência para nós agora. É claro que não é conhecido por toda a gente, é claro que nem toda a gente reconhece e sente a dificuldade também da experiência concreta deste mistério, mas isso também tem a ver com outras realidades, porque é preciso aprender a aceitar a cruz, é preciso aprender a aceitar Cristo primeiro, para que isto depois possa... Eu vi aqui há uns tempos o professor Peter Colosi, o tal mentor do simpósio, dizia que havia um conjunto de judeus que tinham ido ao seu encontro para dizer isto é possível viver no judaísmo. Bem, humanamente, aquilo que o Papa diz é ao nível antropológico, mas aquilo que faz viver a antropologia daquela maneira é o mistério de Deus e da aceitação de Deus em Cristo. É possível viver alguma coisa da teologia do corpo fora da fé? Mas é só parte na mesma. Só a fé concede a graça, só Cristo e a sua graça concede a força para eu poder viver este mistério. Quer dizer, isto não estamos a falar de uma coisa, estamos a falar de uma coisa bela, mas não estamos a falar de uma coisa que possa ser vivida sem a presença de Cristo. E temos que pedir a ação do Espírito Santo para que isto aconteça, porque, de facto, é preciso ter uma fé viva e forte, autêntica pelo menos, para pedir ao Senhor a ajuda para viver este mistério. Ora, sabendo desta preferência, que Deus prefere começar do pouco, mas com justiça, com verdade,
e prefere assim, para poder ser sinal, escolhe-nos como sinal. Aquilo que temos que pensar é, se o Senhor nos escolheu a nós como sinal, o que nós temos que fazer é ser como o sal no meio do mundo, quer dizer, ser como a luz que ilumina a sala e deixar e permanecer apenas como isso, com muita clareza e com uma necessidade clara de testemunho, mas sabendo que Deus está a utilizar-nos de alguma forma para isto. Quer dizer que estamos a fazer parte, mas estamos a anunciar, o que importa, ou seja, não vamos fazer com que tudo aconteça, vamos fazer com que, de facto, esta alegria da teologia do corpo, esta alegria desta experiência humana vivida até à raiz, não é? Até ao fundo, seja vivida por nós e se torne de tal forma testemunho que possa ser vivida por outros, não é? O que aconteceu com João Paulo II pode agora acontecer connosco, quer dizer, e isto aumenta, quer dizer, não foi dele para aquela primeira geração que perceberam que o Papa estava a fazer alguma coisa. Agora já temos as catequeses traduzidas nas grandes línguas, no italiano inicialmente, mas depois no espanhol, no francês, no inglês, no português. Quer dizer, temos agora mais instrumentos que o que tínhamos. E a coisa vai assim caminhando. Temos também que contar com a historicidade. Nós temos já assim, imensos livros também que muita vão abordando a teologia do corpo. Ia-lhe pedir, Padre Miguel, para comentar mais um pouco do diálogo de Jesus com os fariseus, desta vez na parte em que Jesus se refere ao amor esponsal. E nas palavras são: por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Como é que é possível? Está claramente ligado àquela questão da comunhão das pessoas e este deixar pai e mãe para se unir à sua esposa quer dizer deixar tudo. Deixar todas as relações essenciais para poder constituir naquela relação a relação essencial. Nós temos muitas vezes uma dificuldade em olhar a família, pensamos sempre como um conjunto de pessoas e não como uma família, ou um conjunto de indivíduos que tentam sobreviver sozinhos, mas em conjunto. Por si só, mas em conjunto. E a verdade é que a família não é isso. A família é uma comunidade real, onde Deus opera e opera graças. E de facto, deixar tudo, o deixar o pai e a mãe é deixar tudo. Toda aquela que é a minha herança para constituir uma herança nova. Uma herança fundada em Deus. Ali inicialmente não era este fundamento em Deus, era uma coisa pré-concebida. Eles eram criaturas de Deus, eram feitos à imagem e semelhança de Deus, viviam na graça de Deus e, portanto, agora não é assim. E nós temos que fazer por ser de Deus. E para que a nossa família seja de facto de Deus. E de facto é para constituir uma só carne. Uma só carne, estamos a falar da sexualidade, da intimidade conjugal, da conjugalidade, mas estamos a falar também do resto, ou seja, de que essa conjugalidade seja sinal de uma outra comunhão, que de alguma forma lhe é, quer dizer, a conjugalidade pode acontecer sem comunhão exterior, ou seja, eu não estou bem contigo, mas posso-te desejar. Pois muito bem, isso é possível. Mas a verdade é que, se assim acontece, também é verdade que não acontece de uma forma adequada, porque se sente que a comunhão não é real. Embora o corpo diga uma coisa, a alma ou a experiência humana está a dizer outra. E, portanto, esta falta de comunhão era na altura, para Adão e para Eva, percebe-se que a comunhão é real e que a comunhão do corpo era sinal da comunhão da carne. Não? A conjugalidade era sinal de uma vida em comunhão. Para nós, hoje, temos que pedir ao Senhor que nos dê essa graça. De facto, de dirimir todas as dificuldades ou aquelas dificuldades que nos causam embaraço na relação com a esposa ou com o esposo, para que seja real a relação e a intimidade seja de facto o tocar desta comunhão que Deus quer. Que Deus quer que aconteça em nós nesta relação humana. É um bocadinho a continuação daquilo que dizia. É pensar que este ato conjugal é chamado a ser um ato que diga da comunhão total das pessoas. Ou seja, que não seja só uma realidade física, mas seja também espiritual e humana, totalmente pessoal. Quer dizer, que toda a minha pessoa esteja ali. Como dom para o outro. Como dom para o outro, evidente. Vamos ficar com esta imagem, de sermos dom para o outro, com este amor. E espero que tenha gostado do nosso programa. Continua a participar connosco.
Envie-nos as suas questões para tv@cancãonova.pt. Nós teremos muito gosto em responder a todas as suas questões. Padre Miguel, na sequência desta imagem tão bonita do amor dos esposos, como o amor entre Cristo e a Igreja e como o amor dom, deixe-nos uma mensagem especial e a sua bênção para terminarmos este programa. Apenas dizer que esta experiência do amor de Deus é uma coisa que Deus deseja para nós. Uma unidade que seja real, uma verdade nas relações, em que eu esteja de facto para o meu esposo e o meu esposo esteja para mim, não é? Ou vice-versa, e vice-versa, aliás, e isso aconteça com verdade, para que não haja gestos que não tenham significado ou que tenham um significado contrário. Deus deseja muita verdade. É isto a justiça e a misericórdia, até de qual fala tanto o nosso Papa Francisco, porque eu preciso de conceder ao coração de cada um a graça de ter de mim um gesto de verdade. Seja isso, como dizia, em qualquer uma das relações, quer na relação celibatária, quer na conjugalidade e no amor esponsal dos esposos do matrimónio. E por isso há que pedir a graça de Deus para isso. E ao pedir a bênção, peço também que o Senhor a todos conceda esse grande dom da unidade do coração com cada um dos nossos gestos, daquilo que fazemos na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos por si, na próxima semana continue a fazer-nos companhia. Esperamos que também continue a ler as catequeses de São João Paulo II e a descobrir mais sobre esta maravilha do amor de Deus.